Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Riley Morgan desceu do ônibus no final da tarde, com a bagagem leve e o olhar cansado e determinado. Brookside era uma pequena cidade aninhada no coração da América rural, com suas casas de madeira, ruas ladeadas por árvores centenárias e seus habitantes cujos rostos exibiam a expressão simples de uma vida tranquila. No entanto, desde os primeiros passos na cidade, Riley sentiu um arrepio de inquietação. Algo se escondia por trás daquela aparente tranquilidade. Aos 27 anos, Riley não era mais a jovem lutadora que incendiara os ringues de MMA por todo o país. Seu histórico impressionante dizia muito. Uma série de vitórias retumbantes, oponentes derrotados impiedosamente e uma reputação de guerreira temível. Mas os holofotes e a fama nunca foram seu verdadeiro objetivo. Tendo sofrido múltiplas lesões, tanto físicas quanto mentais, ela havia escolhido deixar este mundo implacável 2 anos antes. Ela nunca quis se apagar completamente, apenas se reconstruir, longe das arenas onde a violência era um espetáculo, longe dos compromissos e traições que tivera de suportar. Sua decisão a trouxera até ali, a Brookside, onde aceitara um emprego modesto em um pequeno café no centro da cidade, um lugar aconchegante com fachada de madeira, mesas de fórmica um pouco antigas e uma clientela que parecia leal e pacífica. Para Riley, este emprego representava uma nova oportunidade. Uma vida cotidiana simples, longe da gritaria, longe da pressão. Um lugar onde ninguém a conhecia, onde ela poderia ser apenas mais uma pessoa, nada mais, nada menos. Mas Brookside tinha suas próprias regras, e Riley aprendeu isso rapidamente. Por trás das fachadas calmas e dos sorrisos discretos, a cidade estava dividida. Uma gangue local conhecida como Crashers dominava as ruas. Liderada por Dylan Crash Reis, um jovem de arrogância sem limites e propenso à violência, essa gangue de vândalos vivia para brigas e intimidação. Dylan, com seu cabelo desgrenhado e olhar penetrante, era uma lenda local nesse círculo íntimo, um valentão das noites enevoadas de Brookside. A presença de Riley, nova e desconhecida, despertava desconfiança e hostilidade. Para eles, ela representava uma ameaça, uma estranha que não tinha lugar em seu território. Ela pode achar que pode entrar aqui e marchar como uma rainha. Dylan costumava rir com seus cúmplices, mas vamos ensiná-la como nossas ruas funcionam. Numa noite de outono, enquanto Riley terminava seu dia no café, o sol poente lançava longas sombras sobre a calçada. A campainha tilintou suavemente enquanto ela trancava a porta, com as mãos tremendo levemente, apesar de tudo. Ela colocou as chaves no balcão e guardou o avental, sentindo um peso no ar. Ela ainda não havia se acostumado com a tensão em Brookside, a sensação constante de estar sendo observada. Naquele exato momento, uma figura emergiu da escuridão, seguida por várias outras. Dylan Crash Reis e seus amigos se aproximavam, suas risadas roucas misturadas ao cheiro acre de álcool. Seus olhos brilhavam com uma mistura de desafio e desprezo. Ei, novata, você acha mesmo que pode andar por aqui em paz? Dylan disparou, com um tom condescendente e ameaçador. Riley, embora cautelosa, manteve a calma. Seus dedos roçaram as teclas no balcão, mas ela não demonstrou nada. Sabia que aquele encontro era mais do que uma simples provocação. Sem aviso, Dylan Crash Reis colocou a mão firme na manga de Riley, fechando os dedos bruscamente. Ele tentou puxá-la em direção à saída, enquanto os amigos dela riam atrás dele, alguns já imitando gestos de deboche como se estivessem se divertindo humilhando uma presa fácil. A arrogância deles enchia o beco com uma atmosfera pesada e desafiadora. Mas Riley, aparentemente calma, estava longe de ser a vítima que eles esperavam. Desde seus primeiros dias no MMA, ela aprenderá a ler uma situação em frações de segundo, antecipar os movimentos do inimigo e reagir com precisão cirúrgica. Com um movimento fluido, quase dançante, ela se libertou das mãos de Dylan. Girou rapidamente, seu punho direito chicoteando como uma bala, atingindo o rosto de Dylan com uma violência controlada, mas implacável. O golpe ressoou um estalo agudo e Dylan desabou, atordoado, com os olhos semicerrados e os joelhos cedendo em choque. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado de tensão. Os amigos de Dylan, a princípio incrédulos, viram seu líder cair. Suas risadas se transformaram em gritos de indignação e raiva, e eles atacaram. Riley não perdeu um segundo. Uma garrafa vazia voou em sua direção, quebrando o silêncio. Ela se esquivou por pouco, com os reflexos aguçados por anos de treinamento. Sem hesitar, agarrou um dos braços do agressor, puxando-o com força, antes de desferir uma joelhada poderosa em seu estômago.
Um gemido de dor escapou de seus lábios e ele recuou com as mãos pressionadas contra o peito. A luta se desenrolou em um balé brutal e preciso. Riley não se limitou a se defender, ela dominou o palco. Cada movimento era uma demonstração de sua maestria. Esquivas precisas, golpes precisos, bloqueios eficazes. Ela não buscava machucar por machucar, mas não hesitava em infligir dor quando necessário. Sua estratégia era clara: neutralizar de forma rápida e eficaz. Poucos minutos depois, os agressores, atordoados e humilhados, fugiram, lançando olhares furiosos para trás. Dylan, ainda no chão, grunhiu enquanto lentamente recuperava os sentidos. Cerrou os dentes, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo em Brookside. A notícia da surra de Dylan e seus comparsas se espalhou pela cidade, gerando boatos, olhares curiosos e especulações. Para uma gangue acostumada a impor suas próprias leis, essa derrota doeu mais do que qualquer outra coisa. Dylan, humilhado e furioso, jurou vingança. Suas palavras eram carregadas de ameaça. Essa garota vai se arrepender de ter vindo aqui. Ninguém nos desafia impunemente. Mas Riley não queria essa guerra. Sua luta não se resumia a esses confrontos de rua. Ela simplesmente ansiava por uma vida pacífica, por ser aceita como era, sem ter que esconder quem realmente era. No entanto, sua reputação de lutadora feroz começava a precedê-la. Alguns moradores a viam com respeito, outros com desconfiança. Ela logo percebeu que Brookside não esqueceria aquela noite. No entanto, em meio à turbulência, Riley encontrou um aliado improvável. Jake Thompson, um policial local com o rosto marcado por anos de patrulhamento pelas ruas da cidade, a abordou alguns dias depois. Jake não era de julgar sem ouvir. "Eu sei o que você procura aqui", disse ele com voz grave, colocando a mão amigavelmente em seu ombro. "Paz, um novo começo. Mas Brookside tem suas regras e Dylan não vai desistir facilmente. Tome cuidado." Jake gradualmente se tornou um amigo, um apoio silencioso naquela cidade onde cada sorriso parecia esconder uma história. Riley apreciava sua franqueza e compreensão, mesmo permanecendo vigilante. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas desta vez não estava sozinha. Poucos dias após o primeiro confronto, Riley caminhava para casa, a noite envolvendo Brookside em densa escuridão. As ruas, normalmente silenciosas àquela hora, pareciam mais pesadas, carregadas de uma tensão palpável. Enquanto ela caminhava firmemente para frente, uma figura emergiu repentinamente das sombras, rapidamente seguida por várias outras. Desta vez, não era mais um bando desorganizado de jovens aleijados, mas um grupo mais organizado e perigoso, homens treinados, com os rostos escondidos sob capuzes escuros. Riley não hesitou por um instante. Seu corpo reagiu como uma máquina bem lubrificada, um legado de anos lutando em gaiolas de MMA. Ela se esquivou do primeiro golpe de um homem grande e corpulento, contra-atacou com um golpe certeiro e derrubou seu oponente no chão em um movimento fluido. Outro avançou contra ela com uma faca, mas Riley, sempre previsível, bloqueou o pulso com força. Desarmou o agressor com um gesto brusco e o jogou violentamente contra a parede. Cada golpe que ela desferia era preciso, calculado e impressionantemente poderoso. Ela não estava ali para dar um show, mas para sobreviver, para proteger o que havia começado a construir naquela cidade. Em poucos minutos, seus agressores, surpresos com sua ferocidade e compostura, recuaram, rosnando de raiva. Mas Riley sabia que isso era apenas o começo. No dia seguinte, sua mente não conseguia descansar. O que a princípio parecia uma simples vingança pessoal assumiu um tom muito mais sinistro. Investigando seus contatos e ouvindo os boatos na cidade, ela descobriu que Dylan, Crash, Reis e sua gangue eram apenas a ponta de um iceberg muito maior. Brookside estava, na verdade, sob o jugo de uma rede organizada, um sistema que usava violência e intimidação para manter seu domínio sobre a cidade. Essa rede controlava bares, casas noturnas e empresas, e lucrava com o medo que enchilava. Homens poderosos e invisíveis manipulavam Dylan e seus vândalos como peões em um tabuleiro de xadrez. Diante dessa verdade, Riley percebeu que não podia mais lutar sozinha. Precisava de aliados, apoio e um plano que fosse além da autodefesa. Ela se voltou para Jake Thompson, o policial local que lhe demonstrara genuíno respeito. Juntos começaram a reunir evidências, depoimentos, vídeos, documentos, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre essa rede oculta. Gradualmente, outros moradores, cansados do medo e da violência, juntaram-se à sua causa, encontrando em Riley um símbolo de esperança e coragem. A tensão aumentou inexoravelmente até o dia fatídico, quando Riley e Dylan se enfrentariam em uma luta que iria além de um simples acerto de contas.
Os riscos eram imensos. Esse duelo decidiria não apenas o destino deles, mas também o futuro de Brookside. O local escolhido foi uma fábrica desativada, símbolo da decadência e da corrupção que assolavam a cidade. Moradores, testemunhas silenciosas, aglomeraram-se na área, alguns torcendo pela vitória de Riley, outros apostando em Dylan. A luta foi épica. Cada troca de golpes, cada golpe desferido, ressoava como uma declaração de guerra contra a opressão. Riley exibia toda a sua experiência e técnica, mas também uma força interior inabalável. Dylan, arrogante e brutal, demonstrava uma fúria desesperada, mas não conseguia competir com a determinação e a justiça de Riley. Ao desferir o golpe final, um rugido de triunfo se elevou da multidão. Riley havia vencido, mas não apenas pela força física, foi sua coragem, sua vontade de mudar as coisas que triunfou. Brookside nunca mais seria a mesma cidade. O medo desapareceu, a luz começou a penetrar as sombras. Riley Morgan havia se tornado mais do que uma lutadora. Ela era um símbolo. Uma mulher solitária, certamente, mas capaz de desafiar um sistema inteiro. Ela havia conquistado o respeito da cidade, não por meio da violência gratuita, mas pela pureza de suas lutas e pela força indomável de sua determinação.